Queridos, abra comigo em 1 Coríntios capítulo 16. Nós prosseguimos hoje na série Diagnóstico da Igreja Contemporânea. Esse, de fato, é o penúltimo sermão da nossa série. Teremos mais um, máximo 2 sermões, de fato, no capítulo 16 ainda de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 16. Nós hoje vamos ler os versos 1 a 4 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, e o nosso tema hoje é oferta cristã. Falar sobre dinheiro na igreja é, em geral, um tema que causa muito desconforto, causa muito melindre, um certo constrangimento nas pessoas. Especialmente se for falar sobre dízimos e ofertas. Não deveria ser assim. E aqui não quero que seja assim, porque dinheiro é um assunto que a igreja deve falar, porque a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Eu vou hoje falar especificamente, para me ater ao texto de 1 Coríntios 16, sobre a questão do dízimo e da oferta, ou da oferta cristã, da generosidade, mas esse é um tema mais amplo. E você vai ter oportunidade, já fica o convite, dia 9 de dezembro, domingo de manhã, vai estar conosco Davi Urbá. Davi Urbá, ele é o vice-presidente de Gideões Internacionais aqui da sede do Brasil. Ele é um consultor da XP Investimentos, ele é membro da Igreja Batista Borda do Campo em São Bernardo e vai pregar no nosso culto dia 9 de dezembro de manhã e depois dar uma palestra para a igreja que é, na verdade, baseada no livro dele, que eu não sei, eu não me recordo o título exato, mas é algo do tipo 90 dias para sair das dívidas e decolar. Ou seja, que ele dá dicas de como ganhar, como gastar, como contribuir, como investir. Ele é um especialista em investimentos. Então ele vai estar conosco daqui a um mês. Então vale a pena para você começar o ano sem dívidas. Tá bom? Para que você gaste o 13º, não na loja, pagando as contas. Então, Davi Urbá é a data que eu tinha convidado ele para estar aqui agora em novembro, ele não pode, vai estar em dezembro, em que ele vai falar desse tema de maneira mais ampla. Mas hoje eu quero especialmente falar sobre a perspectiva bíblica de dar dízimo e dar oferta. Talvez você não saiba, mas a Bíblia fala muito de dinheiro. A Bíblia, por exemplo, o Ministério Crown, que é um ministério que ensina os princípios financeiros à luz da Bíblia, conduziu uma pesquisa há alguns anos, e essa pesquisa revelou que das 38 parábolas de Jesus, 16 falam de dinheiro. De cada 10 versículos no Novo Testamento, 1 fala dessa questão. Nós temos no Novo Testamento 500 versículos sobre oração, 500 sobre fé e mais de 2.000 sobre dinheiro. Por que a Bíblia fala tanto de dinheiro? Porque esse assunto afeta o nosso relacionamento com Deus. É impossível amar a Deus ou servir a Deus e servir ao dinheiro. Ele está dizendo que se nós não tomarmos cuidado, o dinheiro, ele rouba o lugar que pertence a Deus. E nós sabemos isso. A Bíblia diz que há pessoas que vivem adorando o Deus dinheiro e dedicam as suas vidas ao Deus dinheiro. Então, ganhar dinheiro não é problema, ter alvo de vida não é problema, o problema é quando o dinheiro toma o nosso coração. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o dinheiro não é problema, mas eu falo isso cautelosamente, porque o dinheiro não é neutro. Alguém fala, não, o problema é o amor ao dinheiro. E em nome disso você está amando o dinheiro sem saber. Seja pouco ou seja muito. Porque não precisa ter muito para amar. Mas ele está dizendo que o dinheiro, quando ele fala não é possível servir a Deus é o dinheiro, o amor tem um poder de atração, o dinheiro tem um poder de atração muito grande. Dinheiro não é neutro. E se você não se cuidar,
ele vai ser o alvo da sua vida. Mas a Bíblia fala também de uma bênção, de uma graça. Paulo usa a palavra graça, que é a graça da contribuição. Contribuir é graça, é privilégio. Aliás, como dizia um pastor, o Caio Fábio, uma graça que poucos desejam. Porque contribuir é uma graça. E há muitos versículos na Bíblia sobre contribuição, sobre dízimos, sobre oferta. E eu queria compartilhar com você um pouquinho sobre isso. A primeira questão que tem vindo à tona, você já deve ter ouvido por aí, nas redes sociais, na internet, pessoas perguntando, é a seguinte: o dízimo é bíblico? O dízimo não é algo do Antigo Testamento? Resposta: sim e não. Vou dizer por quê. O dízimo surgiu antes da lei, diferentemente do que muitos pensam. Alguns acham que o dízimo é algo da lei. O dízimo, a primeira pessoa a dar o dízimo foi Abraão, e ele do tempo da graça, antes da lei. Já era a prática de Abraão, segundo Gênesis 14, 18 a 20, Hebreus 7, 2, fala de Abraão como primeiro dizimista. Jacó fala de dízimo também. Depois, a lei regulamentou a entrega dos dízimos. Jesus não aboliu os dízimos. Então o dízimo é bíblico. Mas eu digo sim e não pelo seguinte: a Bíblia diz que no Novo Testamento a nossa justiça tem que exceder a justiça do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quem dava 10% dizia assim: ó, estou cumprindo a lei. No Novo Testamento, que vai além da justiça, vai além da lei, nós temos que entender o dízimo como a base, não como o alvo. O Tim Keller fala sobre isso. O dízimo devia ser a nossa contribuição mínima. Para ter uma ideia, no Antigo Testamento, se nós somarmos todas as ofertas que os judeus davam, dá aproximadamente 26,8%. Nós temos dificuldade com 10%. Os judeus, porque existe assim, havia uma sobretaxa. Algumas eles davam e davam outras vezes, davam de várias colheitas. Os estudos mostram que no Antigo Testamento um judeu, em média, dava 26,8% das suas colheitas, da sua produção, para o templo. No Novo Testamento, Jesus diz o seguinte, que o problema dos fariseus não era dar o dízimo, era dar o dízimo sem ter justiça, misericórdia e fidelidade. Ele fala lá em Mateus 23, 23, deveis manter o dízimo, mas ao mesmo tempo, junto com o dízimo, serem justos, misericordiosos e fiéis. Então, além disso, no Novo Testamento, as ofertas são mencionadas. Os israelitas davam muitas ofertas, e no Novo Testamento, o apóstolo Paulo e outros autores falam muito de oferta. Agora, é um desafio para nós. Quando a gente fala do amor ao dinheiro, Martinho Lutero afirmou que o homem, toda pessoa, tem que passar por 3 conversões: do coração, da mente e do bolso. E, em geral, do bolso é a mais difícil. Eu tenho um amigo pastor que dizia que toda pessoa devia ser batizada com o bolso da calça para fora. Entendeu? Ou talvez que a gente faça isso com a carteira no bolso. O fato é que nós temos dificuldade. É uma luta com a questão do dinheiro. E nós, batistas, na nossa declaração de fé, temos um capítulo que fala da chamada mordomia cristã. O que é mordomia? Mordomia, a gente pensa que é vida mansa, né? A palavra hoje tem essa conotação, mas mordomia nada mais é do que administração, ou boa administração. Mordomia cristã é o reconhecimento que Deus é o Senhor, ou o dono de tudo, e nos constituiu para sermos seus servos, administradores da vida e possessões, administrando as mesmas de acordo com a vontade de Deus. Então, o capítulo 12 dos batistas, da declaração de fé dos batistas, fala da mordomia, e é nessa conotação de que, o que é mordomia? É reconhecer que Deus é o Senhor, dono de tudo, nós não somos donos de nada, a começar pela nossa vida, e também das nossas posses, e que, como administradores, nós não temos poder sobre o bem, nós temos apenas a tarefa de sermos bons mordomos, de apresentarmos a Deus de maneira correta. No capítulo sobre mordomia dos batistas, diz que as Escrituras Sagradas ensinam que o plano específico de Deus para o sustento financeiro da sua causa consiste na entrega pelos crentes de dízimos e ofertas alçadas. Devem eles
trazer à igreja a sua contribuição sistemática e proporcional, com alegria e liberdade, para o sustento do ministério, das obras de evangelização, da beneficência e outras obras. Então, hoje eu quero pensar com vocês em 1 Coríntios capítulo 16, versos 1 a 4, sobre esse tema, oferta cristã. Olha o que diz a palavra de Deus. Paulo afirma: quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com o seu ganho, e o guarde, para que não se façam coletas quando eu chegar. Quando eu chegar, enviarei com carta de recomendação os que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então, queridos, o apóstolo Paulo, nesse texto, fala sobre atitude na oferta cristã. Mas a gente tem que perguntar um pouquinho sobre qual é a nossa atitude ao contribuir. As pessoas contribuem e não contribuem pela mesma motivação. Eu vou dizer a você que existem boas motivações e más motivações. Eu diria que existem motivações corretas ao ofertar e motivações incorretas. Por exemplo, muitas pessoas dão oferta, e as igrejas, em especial neopentecostais, enfatizam isso. A oferta é uma moeda de troca. Eu dou porque eu quero receber. É aquele modelo de Jacó. Jacó falou para o Senhor o seguinte: se o Senhor me abençoar, eu darei o dízimo. Moeda de troca. Porque, na verdade, você dá o dízimo sem esperar nada em troca. Você já é abençoado por Deus. Então, a moeda de troca não é uma boa motivação. A outra, alguns dão o dízimo e a oferta com medo. Paira sobre a mente das pessoas que existe um tipo de SPC no céu. E que se você não contribuir, o teu nome vai ser lançado no SPC do céu, ou o devorador de Malaquias 3:11 vai invadir a sua casa. Então as pessoas são motivadas pelo medo. Não é a boa motivação. Outra questão, também que não é a boa motivação, é dar dízimo e oferta por obrigação. Eu dou porque é obrigação. Se eu não der, vão ficar sabendo que eu não dei. Então obrigação é como pagar imposto. Eu não conheço ninguém que paga imposto feliz. Então ninguém pode dar dízimo com a mesma mentalidade de que é obrigação. Vou dizer, a única palavra usada para dízimo e oferta na igreja é a palavra graça, privilégio. Outra questão, alguns dão por culpa. Porque se não dão, não conseguem dormir. Ficam com culpa, ficam com vergonha. Não, culpa não é a boa motivação. E alguns dão por necessidade. Que necessidade? Só dão se o pregador, se o líder fizer um apelo que realmente aí ele dá oferta. Não. Nenhuma dessas são motivações bíblicas, nem são motivações que nós queremos usar aqui como igreja. Nós entendemos que a entrega de um dízimo e oferta sempre é uma resposta à generosidade de Deus na nossa vida. Nós entendemos que não é apenas a doação, a oferta, a motivação é importante. Tem igrejas que não se importam com que motivação as pessoas doam. Eles estão preocupados com a arrecadação. Nós estamos preocupados aqui com a motivação. Estamos preocupados e interessados na bênção que é ser um dizimista. Entendeu? É a bênção. Eu costumo dizer aqui, eu tenho falado com a comissão de orçamento o seguinte, nós preferimos que as nossas entradas sejam menores com mais dizimistas do que maiores com menos dizimistas. Então, se eu tiver que falar assim, a nossa igreja vai entrar 10 mil por mês, mas temos 100% dizimista, é melhor do que entrar 1 milhão por mês com 10% dos dizimistas. Nós entendemos porque é uma prática espiritual. Agora, o bom será entrar 1 milhão com todo mundo dizimista. Mas cremos realmente que a motivação é importante. O porquê nós damos. Nós desejamos dar os dízimos e as ofertas na igreja como resultado de uma compreensão bíblica sobre o assunto e uma resposta à generosidade de Deus. E eu quero então, nesse texto,
compartilhar com você alguns princípios. Lembrar o seguinte, o apóstolo Paulo nesse capítulo está falando de uma oferta especial que ele levantou, ou estava levantando, para os cristãos de Jerusalém. Agora, nesta oferta, ao falar dessa oferta, ele nos apresenta princípios que se aplicam a toda e qualquer oferta e dízimo, seja para missões, para os pobres, para ação social, e seja para um projeto de construção, em que ele fala dos princípios que devem reger a mentalidade do cristão ao ofertar. E eu quero compartilhar com você alguns princípios importantes para nós. Primeira questão que Paulo nos mostra é que a oferta é um ato de culto. Ele fala, no primeiro dia da semana, cada um separe o que puder de acordo com o seu ganho e o guarde, para que não se façam coletas quando eu chegar. A oferta, a entrega do dízimo e oferta é um ato de culto. Por que Paulo fala assim, no primeiro dia da semana? Por quê? Por que primeiro dia da semana? Que é o domingo. Por quê? Porque é o dia do culto. Vocês sabem que o cristianismo parou de guardar o sábado, passou a guardar o domingo como dia de culto. Então o apóstolo Paulo está nos dizendo o seguinte, quando você for ao culto e entregar a sua oferta, faça com esta visão que a oferta e o dízimo é parte do culto. Algumas igrejas, no meu modo de ver, de maneira equivocada, têm removido do culto esse momento de entregar o dízimo e oferta. Não tem. Você deposita no banco, não queremos falar de dinheiro aqui. Nós estamos removendo do culto algo que é parte do culto. Não temos que ter vergonha de entregar o dinheiro, entregar uma oferta, porque dinheiro é um assunto altamente espiritual. É parte da minha vida. As igrejas, ao removerem do momento de culto, esse momento de dízimos e ofertas, está ensinando para a igreja que dinheiro é um assunto proibido e que dinheiro não é santificado. Como não é santificado, não pode entregar na igreja. O máximo que pode fazer é a transação eletrônica. Mas nós entendemos que esse momento aqui não é constrangedor, é um momento que os crentes, os membros da igreja fazem com muito prazer, porque se tudo pertence ao Senhor, quanto mais 10% da nossa renda. Se tudo pertence ao Senhor. Então eu me nego a remover isso do culto. Porque isso é parte do culto e uma das partes belas do culto. E que você vai ser abençoado cada momento que você acreditar nisso e fizer isso. Não que você não possa depositar no banco, mas eu quero dizer que é um ato de culto. Isso aqui marca a presença. Igrejas têm feito com boa intenção, mas de maneira equivocada. Paulo fala assim, no primeiro dia da semana, vão ao culto. E ao ir ao culto, leve uma oferta como parte desse culto. A oferta é um ato de culto. Oferta é um ato de adoração. E nós queremos olhar sempre assim. Nós não olhamos isso aqui como um ato meramente financeiro. Até porque, vou dizer a você, Deus não precisa do meio do seu dinheiro. Ele não precisa. Davi fala disso quando ele agradece a Deus as ofertas para o templo. Ele fala assim, o Senhor nos abençoou, o Senhor não precisa nada porque ao Senhor pertence tudo. Para nós foi um privilégio participar. Então, participar do dízimo e da oferta é um privilégio. O apóstolo Paulo fala que é, Filipenses 4,18, um sacrifício espiritual apresentado ao Senhor. Então lembre-se disso, que isso aqui é parte do culto. Entregar o dízimo e oferta não é estranho ao culto, não é um apêndice ao culto, é parte integrante do culto. Tão importante como cantar, como ouvir a palavra e como orar. É isso que a Bíblia nos ensina, 1 Coríntios 16. Nós vamos resgatar a sacralidade da oferta financeira, porque é do Senhor. Quando eu entrego o dízimo e oferta, eu reconheço primeiro o cuidado de Deus na minha vida, a generosidade de Deus na minha vida, e eu reconheço o senhorio de Cristo sobre toda a minha vida. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo fala que a oferta deve ser planejada. Ele fala assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com o seu ganho, e o guarde, para que não se façam coletas quando eu chegar.
Ele está nos dizendo aqui, queridos, que essa oferta, quando ele fala a palavra separar, guardar, para não fazer de última hora, está dizendo planejamento, queridos. Que nós não lembremos do dízimo e da oferta somente na hora da música. Que nós possamos ouvir ao culto, já planejando, dizendo assim, hoje parte do meu culto é a entrega de um dízimo ou de uma oferta. Que ninguém fale assim, agora é a hora do dízimo, lembrei agora. Que nós possamos, faça essa experiência. Eu fui criado por um pai e por uma mãe, que essa questão do dízimo e oferta sempre foi algo sagrado. Os nossos pais, os mais antigos, não davam o dízimo relapsamente. Havia, vou usar a expressão entre aspas, um ritual. Era premeditado, era planejado, era preparado e era trazido. Então nós vamos resgatar isto. Eu tenho a memória do meu pai, um operário, preparando o seu orçamento mensal na sua máquina de datilografar Olivetti, preparando, organizado como ele era. E eu várias vezes passei na cozinha e meu pai à mesa ali digitando, datilografando o seu orçamento, e o primeiro item era o dízimo, impreterivelmente. E essa é uma experiência fantástica. Era premeditado o ato de pegar o envelope, de colocar o dízimo. E naquela época ainda tinha o controle, né, gente? Aquele envelope tinha um controle, assinatura. Hoje está fácil, entendeu? Mas fazia, tá? E então lembre-se que a nossa oferta seja planejada, que você fala assim, quanto eu vou contribuir? O que eu vou levar para o Senhor? Separe, guarde, para que não seja algo momentâneo, algo feito sem se preparar para isso. Decida antecipadamente, decida em oração. Nós estamos agora na campanha do Campus 2. Você não precisa preencher a ficha hoje não. Quero que você leve para casa e ore. Senhor, quanto o Senhor quer que eu ajude? Quanto o Senhor colocou no meu coração para que eu contribua? Que seja fruto de oração. Se é culto, não pode ser algo relapso, tem que ser algo planejado. Em segundo lugar, o texto nos ensina, a oferta deve ser pessoal. Ele fala no primeiro dia da semana, cada um de vós. Queridos, ele está nos dizendo que ele esperava, como nós esperamos, que cada membro, independente da sua condição social, desde que tenha renda, tenha o privilégio de participar. Quando eu falo que a oferta deve ser pessoal, eu estou dizendo que a oferta é um privilégio de todos. Não é um privilégio de quem tem mais, não é um privilégio de quem tem dinheiro sobrando, é um privilégio de todo aquele que tem renda, e é para todos então nós. E eu digo o seguinte, se você esperar sobrar, muitos não serão dizimistas. Eu quero dizer a você que você deve começar a ser dizimista com o pouco que você tem. Foi Jesus quem nos disse, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Vou explicar o seguinte, se você não é fiel no pouco, quando virar muito, aí vai doer mais o coração. É fiel com o que você tem. Quando você tem, ofertar é um privilégio, assim, cada um traga ao Senhor, seja muito ou seja pouco. Aliás, a mais bela oferta bíblica é a oferta da viúva pobre, que ela deu tudo. Eu diria que para quem dá o que está sobrando é fácil. O desafio é dar, para assim, eu tenho que apertar aqui e ali e eu vou confiar no Senhor. Oferta é um privilégio de cada um, deve ser pessoal. Outra questão, a oferta deve ser proporcional, ele diz, de acordo com o seu ganho. Queridos, quando nós defendemos que o dízimo é a melhor estratégia, porque o dízimo ele é equânime, ele é proporcional. Eu dou de acordo com o meu ganho. Alguém fala assim, mas 10% é muito, dê graças a Deus, porque se é muito é porque você está ganhando mais. Você devia ficar feliz cada vez que seu dízimo aumentar. Amém? Quando seu dízimo aumentar, fica feliz. Porque o que significa isso? Significa que a renda é maior. O que eu oro pelos irmãos para eles ganharem dinheiro aqui na igreja, você não imagina. Eu oro mesmo. Eu fico feliz quando vejo empresários na igreja aqui se dando bem, indo bem.
porque eles estão abençoando. Eu louvo a Deus quando vem aqui com o Fernando Brandão, veio falar de desafio missionário, e tem irmãos que sustentam. Eu louvo a Deus que ele saia daqui com dinheiro. Eu podia falar assim, não anuncie nada, eu quero dinheiro só para a igreja. Não, eu louvo a Deus quando irmãos se levantam para sustentar a obra. O que Deus tem feito, queridos. Eu toda semana recebo testemunhos de gente abençoada pelo ministério da Igreja Batista do Cambuí, através das suas ofertas. Essa semana, hoje você vai ouvir, o Zé Honesto vai estar aqui hoje à noite, falando. A igreja acabou de pagar o curso do Haggai para ele. Ele foi para o Haggai, fez o curso e está feliz da vida, assim, mudou a minha vida. Semana ouvi um áudio, depois uma hora eu coloco para vocês, o pastor Sérgio nos ligou, o pastor Sérgio de Parcosiel, porque nós também contemplamos ele com o curso do Haggai. E ele nos escreveu, me ligou, na verdade gravando uma mensagem dizendo assim, pastor Elias, pastor Ricardo, muito obrigado pelo investimento da Igreja do Cambuí na minha vida. São essas ofertas que têm me sustentado aqui. E eu estou feliz, porque a igreja agora, fiquei sabendo através do pastor Ricardo, que vocês vão me dar o curso do Haggai. Esse é um sonho realizado, porque eu queria participar e não podia. E a nossa igreja está abençoando ele. Então dinheiro é um assunto espiritual. Não é o dinheiro pelo dinheiro, mas vidas alcançadas. Então quando eu ouço o José Honesto, quando eu ouço o pastor Sérgio, quando eu ouço tantos irmãos agradecendo, a Jeane, querem saber? A Jeane, nossa missionária, na Cristolândia, está fazendo faculdade, paga pelo fundo missionário. Paga pelo serviço social. E ela, precisando de recursos, para ter uma ideia, quando o pastor Brandão, foi uma benção Brandão aqui, ele precisava de oferta para Venezuela. Como entrou mais do que para Venezuela, o que entrou a mais, estamos ajudando a Cristolândia. Cristolândia, eu falei assim, e ela está lá, estamos ajudando. Nós estamos ajudando não só a Cristolândia é a casa, e pessoas que saíram da casa estão se reinserindo na sociedade e precisam arrumar emprego, aluguel. A igreja está ajudando, fazendo milagres, com pouco dinheiro. Sabe quanto custa por mês? R$700. Ajuda a pagar aluguel e paga a faculdade dela. A faculdade dele é cara, R$200 por mês a faculdade dela. Muito cara a faculdade. Bênção! Mas é fruto do quê? Do amor da igreja. Então, eu oro para que você ganhe cada vez mais. E digo a você, talvez você esteja naquela situação, fala assim, eu nem consigo contribuir porque eu estou tão endividado. Estou orando por você também. O pastor Davi Urbá vai estar aqui, vai nos ensinar a resolver essas questões também, que nós queremos que 2019 seja o ano da sua liberdade financeira. Liberdade financeira. Você fala assim, olha, cada vez que fizer um apelo, você fala assim, eu posso participar, eu tenho dinheiro. Já pensou que bênção? Você poder falar assim, eu posso contribuir? Então, nós queremos trabalhar porque, como eu disse a vocês, o assunto finanças é um assunto mais amplo. Envolve aprender a ganhar, a gastar, a contribuir, a investir, mas sempre é proporcional. Deus requer de você o que Ele requer do outro irmão. O problema é que muitas vezes, quando aumenta a nossa renda, o nosso coração se fecha. O seu coração, o meu coração, devia se abrir cada vez que a nossa renda aumente, porque é mais um sinal da bênção de Deus na nossa vida. E quando a renda eventualmente diminuir, continue contribuindo e confiando no cuidado do Senhor, contribuindo proporcionalmente. Não fique triste porque diminuiu. Saiba que o Senhor está no controle. Queridos, o apóstolo Paulo usa o gesto generoso das igrejas da Galácia, que levantaram uma oferta para contribuir com os irmãos de Jerusalém, para nos dar alguns princípios sobre contribuição financeira. Nós não devemos olhar a contribuição financeira como um peso, como um dever, como uma obrigação, uma moeda de troca, mas como uma oportunidade de nós respondermos à graça de Deus. Volto a dizer, nós não desejamos uma multidão de pessoas que dão ofertas. Nós clamamos a Deus por uma multidão de pessoas consagradas ao Senhor, tão consagradas, que não dar oferta vai ser impossível. Que a resposta natural vai ser dar uma oferta, o dízimo ao Senhor. Nós queremos uma multidão tão consagrada ao Senhor, que não contribuir será impossível. Que Deus possa nos abençoar. E eu termino com um versículo de 2 Coríntios 9, 7,
que Paulo diz a respeito dessa mesma oferta. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Que o nosso dízimo, a nossa oferta, seja resultado dessa alegria que o Senhor coloca em nosso coração. Amém?